Fala pessoal, tudo bem com vocês? O que ficou da derrota para o América na Copa do Brasil? E agora já tem pela frente o Inter líder do brasileiro. O técnico Wagner Mancini tá na bronca com os jogadores e algumas coisas já vão mudar nesse fim de semana. O Guilherme Mantuan tá fora da temporada. Tudo isso a gente vai tratar nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia. Inscreva-se no canal e vamos juntos! Resolvi fazer esse vídeo porque muita coisa aconteceu já depois da derrota para o América, ainda mais depois da entrevista coletiva do técnico Wagner Mancini. Eu não sei se ele vai ter respaldo o tempo inteiro para fazer o que ele está fazendo. Com muita elegância, é bom que se diga. Ele tem ido a público e diagnosticado alguns problemas do Corinthians, conseguiu arrumar uma pequena, ainda leve organização tática na equipe, que já conseguiu surtir efeito em alguns jogos, conseguiu 2 vitórias fora de casa, mas dentro de casa o Corinthians simplesmente parece fácil de abater. Assim tem sido. Foi o 5-1 para o Flamengo, foi o 2-0 para o Palmeiras, antes da chegada do Mancini, e agora recentemente para o América Mineiro. E aí o Wagner Mancini na coletiva, ele usou expressões como eu me irritei muitas vezes com erros de passe, eu fiquei muito chateado com o que eu vi. Não é possível uma equipe, qualquer equipe, vir aqui e a gente não conseguir dar um chute no gol. Isso ficou muito claro e muito evidente de que ele ficou muito contrariado com o desempenho do time, com o desempenho desses atletas. E eu acho que a gente precisa discutir e falar sobre isso, né? Tem muito jogador devendo. E aí ele fala de que algumas mudanças precisaram ser feitas, algumas agradáveis, outras nem tanto. Bom, a gente precisa entender o que significa essa frase, essa declaração do Wagner Mancini. Está muito claro, pelo menos eu entendo dessa forma, que o Cássio, ídolo da Fiel, está sofrendo uma grande pressão. E eu já falei aqui que seria o momento de não fritar o ídolo, não detonar o grande jogador e tudo que ele já fez. Ninguém vai apagar a história do Cássio. Mas seria o momento de uma preservação. Não sei se ele vai entender dessa forma. Tomara que sim. Ele já disse que sim, pelo menos publicamente falou, que se tiver aqui para o banco vai, como já foi em 2016, quando o Tite era o treinador. Eu sei que tem outro peso o Tite colocá-lo na reserva, porque não bastasse o Tite ser o Tite no Corinthians, foi o Tite que mandou buscar o Cássio lá da Holanda para que ele pudesse substituir o Júlio César durante uma Libertadores e se tornar o grande ídolo que se tornou. Então o Tite obviamente tinha mais respaldo para fazer isso. Se o Mancini tiver da diretoria e do elenco, porque a gente sabe como muitas vezes um vestiário funciona, eu acho que ele vai fazer isso. De novo, não é uma informação, mas de acordo com a declaração do Mancini e pelo que a gente está acompanhando, eu não duvidaria se o Walter fosse o goleiro titular contra o Inter. Como também não seria nenhuma surpresa, evidentemente, se o Cássio tivesse uma manutenção, se ele continuasse no gol. Mas quando ele fala algumas mudanças serão agradáveis, outras não, é porque ele vai mexer em coisas que nem sempre os técnicos mexem. E o Cássio seria o momento de descansar um pouco no banco e aliviar um pouco dessa pressão que está muito sobre ele. Obviamente, os jogadores mais renomados recebem a maior pressão. Ele, o Fagner, que também não está jogando nada. Só que o Fagner não tem reposição, né? Então o Fagner e é um dos líderes do elenco, assim como o Cássio. O Fagner eu acho que ele não vai tirar do time, mas o Fagner precisa de uma chacoalhada. O Fagner precisa de uma conversa no pé do ouvido. É o melhor lateral direito do Brasil há pelo menos uns 5, 6 anos. Que joga aqui no Brasil. Me apontem outro. No nível que ele já entregou, não esse Fagner que a gente está vendo. Então, se tem alguma coisa de errada acontecendo com o Fagner, se é a pressão para cima do filho, da esposa, que é lamentável, que é absurdo que alguns torcedores foram fazer, talvez seja o momento de conversar com ele, para entender o que ele está passando. Porque é incomum o que o Fagner está entregando tecnicamente. Ele não é esse jogador aí que a gente está vendo. A dupla de zaga não tem como ser outra, né? Porque o Gil e o Marlon, numericamente, o Corinthians tem problemas de defensores, tem só o Bruno Mendes, e aí eu acho que o Bruno Mendes não deu resposta, tem que ser o Marlon e o Gil mesmo. Do meio pra frente, o Xavier é titular absoluto, acho que o Cantilho vai entrar nesse time.
Até pegando a entrevista coletiva do Mancini, que disse que as trocas não surtiram efeito com exceção do Cantillo. Então o Cantillo deve daqui a pouco ter uma sequência ali no meio de campo, porque o Ederson, que eu até acho que jogou melhor em relação ao que vinha jogando, mas ainda muito insuficiente. Então seria Xavier e Cantillo. O Ramiro, pelo que correu, ele foi substituído muito cedo no segundo tempo desse jogo, mas pelo que ele correu, pelo que ele corre, pelo que ele entrega, eu acho que o Mancini não abrirá a mão dele. O Casares, pela qualidade que tem, também não é possível abrir mão dele. E o Luan, bom, o Luan, como eu já disse outras vezes, ele é torcedor do Corinthians, ele é identificado com o Corinthians, mas ele precisa entender que ele joga no Corinthians. E há uma diferença muito grande. Eu sei, eu já falei tantas vezes aqui, que esse é o temperamento dele, que ele nunca foi um cara sanguíneo, nem no Grêmio, nem nos seus melhores momentos. Ele não tem esse espírito, esse comportamento aguerrido de dar carrinho, mas ele precisa acordar. Ele precisa acordar e entender onde ele está. E se ele vestir a camisa do Corinthians, a 7 do Corinthians, ele precisa entregar muito mais. Mesmo que lhe falte bola, não pode faltar suor. E essa bronca do torcedor é justificada. Então, mais do que isso, eu acho que ele não está entregando nos treinos, a ponto de ser a 5ª substituição do Wagner Mancini. E não ser cogitado para ser titular nesse momento. Então alguma coisa está errada. Né, Luan? Você tem que saber onde você está. E aí, por isso, o Casares seria titular absoluto e o Luan banco, evidentemente. Só que o Luan tem que começar a entrar nos jogos e corresponder. A ponto da torcida começar a pedir, a ponto do técnico, opa, vou dar uma sequência para esse cara. Enquanto ele não fizer isso, e ele entrar dormindo do jeito que ele está entrando, nada vai acontecer. Então vamos lá, já me perdi na escalação, né? Xavier, Cantillo, Casares no meio, Ramiro de um lado. O Corinthians teve uma péssima notícia nessa quinta-feira. O Guilherme Mantuan, de apenas 21 anos, sofreu a sua 3ª lesão no joelho. Dessa vez, uma lesão grave que o tira dos gramados de 6 a 8 meses, ou seja, ele está fora da temporada. E uma pena porque ele estava numa fase muito boa e seria esse jogador ou o falso 9 ou aberto pelo lado para ele jogar com o centroavante. Se ele jogar sem o centroavante, que ele fosse esse falso 9 ali na frente para poder fazer o ataque do Corinthians, e agora o Mancini não vai poder contar com ele. E o que mais revolta, convocado para a seleção sub-20 para treinamentos contra a própria equipe sub-23 do Corinthians. Ele treinando num lance bobo, sozinho, fortuito, que pode acontecer num treinamento qualquer, é verdade, mas a gente não entende, né? Quando um jogador que é titular ou potencial titular de uma equipe como o Corinthians, o clube precisa ceder para treinamentos da seleção sub-20. O jogador está na dele, claro, está sendo valorizado, está vestindo a camisa da seleção brasileira, está sendo observado, tem um potencial de futuro, mas é difícil a gente entender que isso ainda aconteça, né? Que a CBF desfalque as equipes, primeiro para datas FIFA e agora para seleções de base, em jogos importantes que essas equipes têm, compromissos importantes dentro de um calendário que já é apertado naturalmente, com a pandemia ficou muito pior. Sem o Guilherme Mantuan, esse ataque ele vai ter que ser ou com o Matheus Vital aberto, e aí um centroavante, o Jô ou o Bozelli, o Jô, imagino eu, voltando agora, ficando 100%, ou ele vai ter que colocar o Léo Natel por aquele lado, ou o Everaldo, e o Matheus Vital de falso 9, quem sabe, se ele quiser jogar sem centroavante. Vejam como são limitações, vejam como ele não tem muitas opções. E se ele pensa em mexer, não deve fugir muito disso, a menos que ele invente alguma coisa que a gente não esteja esperando. E talvez a mexida seja numa chacoalhada, seja numa conversa, seja num outro jeito de jogar, não sei. Mas o fato é que ele deve mudar, porque ele já perdeu um jogador que inclusive marcou gol contra o Vasco, que estava rendendo bem, de um enorme potencial, que era o Guilherme Mantuan. E tem o Otero também, né, que não pode jogar na Copa do Brasil e pode ser um desses jogadores. Mas se ele usar o Ramiro por um lado e o Otero por outro, por exemplo, ou o Matheus Vital por outro e o Otero por dentro, ele perde a profundidade. Talvez ele consiga, ou pense que recheando o setor ali, ele consiga ter um pouco mais a bola e consiga alguma modificação tática, uma variação tática para tentar algum efeito. Mas perde muito, né, sem esse jogador. O problema é que o Corinthians não tem esse jogador.
Não é o Everaldo, que tentou todos os dribles contra o América Mineiro e não conseguiu nenhum. Não é o Léo Natel, que até agora, por mais que se esforce, também não entrega uma produtividade aceitável. E agora não pode ser o Mantuan. Então fica difícil, né? Para o Mancini escalar um time pensando nessa profundidade. E tem o Gustavo Mosquito também, que talvez seja a principal opção, a principal mudança ali para ter um jogador de lado de campo. O que você faria? Que time você escalaria? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, seja membro que eu estou te esperando. Até a próxima. Tchau!